Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles achavam que tudo isso era um desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, rezemos uma Ave Maria pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para que Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Esta liturgia da palavra da Vigília Pascal, chamada a mais bela de todas as noites, nós fomos percorrendo, leitura por leitura, a história da nossa salvação. Fizemos, na verdade, 4 leituras, porque assim a igreja o permite. Poderíamos fazer até 9, né? Mas vamos ficar nas 4, mais ou menos na média, né? Porque senão daqui a pouco está só o padre e as almas do purgatório. Mas vejam, por isso, né, vigília, né, uma noite de oração. Mas é tão bonito que a gente quer assim fazer, né, assim com ansiedade para comemorar logo a Páscoa do Senhor. Ouvimos no livro do Gênesis a história da criação, conforme aquilo que nos foi relatado pelos nossos patriarcas da fé. A criação, 1º dia, 2º dia, 3º dia, começando das coisas mais básicas e elementares, chegando ao 6º dia, e a criação do homem e da mulher, à imagem e semelhança de Deus. Padre, mas a ciência já comprovou que isso não foi bem assim, não teve esse negócio de 7 dias,
houve uma grande explosão e foram milhões de anos em que tudo foi sendo formado. Sim, mas antes dessa explosão, algo havia. Não pode existir uma explosão do nada. E esses longos e milhares de anos, foi preciso que uma mão, uma força, um ser invisível pudesse ir conduzindo todas as coisas, porque do nada não pode existir o tudo. E a este ser nós damos o nome de Deus, o Criador. 7 dias para significar esses milhares de anos, não importa se foi em 7 dias ou em milhões de anos, mas houve uma evolução. E o mais bonito e interessante, quando você pega os estudos dos cientistas, aquilo que foi surgindo primeiro na evolução da criação, do mundo, do cosmos, do planeta, da humanidade, nós vamos ver que bate certinho com a sequência daquilo que está no livro do Gênesis, o que veio primeiro, o que veio depois, o que veio depois, até chegar ao ser humano. Deus que se alegra com a obra da sua criação. Meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom, Deus é um Criador amoroso. Ele precisava ter criado o mundo para ser Deus? Não, ele seria Deus do mesmo jeito. Já existia a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade perfeita de amor. Mas ele quis transbordar esse amor, e por isso ele cria, e por isso ele gera eternamente. E nesse transbordamento, o mundo, o cosmos. Meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha a grandeza e o amor de Deus. Nós moramos numa galáxia chamada Via Láctea. A nossa estrela principal é o Sol, mas o Sol é uma estrelinha aí considerada de quinta grandeza. Depois do Sol tem outras estrelas maiores e mais importantes, e milhares de estrelas dentro da nossa galáxia, que estão a centenas de milhares de anos-luz umas das outras. Mas a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre milhões de outras galáxias que existem além da nossa. Meus irmãos, não dá para imaginar a imensidão, a grandeza do cosmos, do universo. É impossível, não cabe na nossa cabeça. E pensar que esse Deus Criador, e que é maior do que tudo isso, foi se interessar por nós, umas coisinhas miúdas, que vive aqui num planetinha chamado Terra, e Ele quis que fosse assim. Nós tão pequenos, tão como átomos, fragmentos em meio a tudo isso, Deus nos amou, e Deus quis fazer aliança conosco, e Deus quis formar um povo, e formou esse povo desde muitos anos, chamando o patriarca Abraão, na Mesopotâmia, na terra de Ur dos caldeus: vai para uma terra em que eu te indicar, constituirei de ti uma grande nação, darei terra, descendência, e a minha bênção vos acompanhará. Abraão vai na fé, vai com a sua parentela, num lugar desconhecido, muito longe, não sabia onde era, e ali eles começam em vista de um sonho, de um propósito, de um Deus ainda desconhecido, mas que ele cria, e tinha fé nas promessas desse Deus. Os anos vão se passando, aquele povo vai se multiplicando na terra de Canaã. A fome, as dificuldades, os sofrimentos vão surgindo, e aquele povo precisa sair, migrar para regiões estrangeiras,
em busca de trabalho, de comida, de uma condição de sobrevivência. Eles acabam parando no Egito, terra fértil, próspera, era um grande império na época. E ali aquele povo vai vivendo, o povo hebreu, e se multiplicando, gerando filhos entre eles, nas suas famílias, e vão se tornando escravos do faraó. E vivendo um tempo de grande sofrimento e escravidão, aquele povo clama: cadê aquele Deus de Abraão? Cadê aquele Deus que tirou os nossos pais da Mesopotâmia e nos fez vir para Canaã, e nós estamos aqui escravizados, flagelados? Deus ouve o clamor do seu povo, Deus suscita o libertador, Moisés. Ouvimos na segunda leitura a travessia do Mar Vermelho, o povo que foge do Egito, do faraó, do exército, e atravessa a pé enxuto as águas do Mar Vermelho, prefigurando as águas batismais. Meus irmãos e minhas irmãs, as águas do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, nada mais era do que sinal da nossa travessia, da nossa Páscoa no batismo, quando passamos da escravidão do pecado para a vida nova em Cristo Jesus. Eis a nossa Páscoa, eis a nossa libertação, já antecipada em modo simbólico no povo do Antigo Testamento. Esse povo que vai para o deserto, que entra na terra prometida, mas um povo que esquece da sua aliança com Deus, cai no pecado, adora os ídolos, profana o templo, se torna infiel ao seu Senhor. Ouvimos isso na terceira leitura, e por isso esse povo recebe a paga das suas más escolhas, a consequência do pecado. Um povo que se dispersa, mas ali no profeta Ezequiel, Deus já começa a profetizar: virá um tempo em que derramarei o meu Espírito Santo, em que transformarei o vosso coração de pedra em coração de carne, em que ajuntarei de novo os meus filhos dispersos, e através deste povo, não só um povo eleito, mas todas as nações me conhecerão. E meus irmãos, as profecias se cumprem. Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus para a nossa salvação. Jesus, vindo na carne, já existia em condição divina, mas se encarna no ventre da Virgem Maria para a nossa salvação. Jesus vem restaurar aquilo que o pecado original havia destruído, a aliança da criatura com o seu Criador. Era preciso restauração, e o sangue do inocente, do Filho de Deus, foi derramado. Jesus veio nos revelar a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o Verbo eterno de Deus. Jesus é a palavra de Deus, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus nos revelou os mistérios de Deus, o amor do Pai, a misericórdia, a compaixão, as bem-aventuranças, o mandamento maior, o mandamento do amor. Jesus se tornou em tudo em semelhante a nós, menos no pecado, e chegando o seu momento, e amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a cruz. Celebramos sexta-feira a paixão, a morte do nosso divino Salvador. A igreja entrou no silêncio do sepulcro neste sábado santo, mas Jesus já havia dito: ele ressuscitaria. A morte, que até então era o grande drama da humanidade, em Jesus encontra um novo sentido. Não é mais fim, é passagem, é Páscoa, é ressurreição. No terceiro dia, Jesus ressuscitou.
É o que ouvimos na narrativa do Evangelho de hoje, que vamos ouvir amanhã e que vamos ouvir ao longo de todo esse tempo pascal. Ele venceu a morte e Ele ressuscitou como primícias daquele que nele creem, nele morrem, também nele reviverão para a vida eterna. Esta é a nossa fé e é isso que nesta noite santa nós celebramos. A ressurreição de Jesus é a marca da vitória e na vitória de Jesus também a nossa vitória. Passaremos tribulações, passaremos momentos difíceis, passaremos as cruzes, unidos ao sofrimento de Cristo Jesus, mas na certeza, se estamos com Cristo, se morremos com Cristo ressuscitaremos. Nas suas aparições, Jesus saudava: Shalom, a paz esteja com vocês. É esta paz que hoje invadirá os nossos corações, pela palavra de Deus que ouvimos, pela oração da igreja e pela Santa Eucaristia, o corpo e o sangue dados oferecidos em sacrifício pela nossa salvação. Convido você a colocar a mão no seu coração e rezar junto com o Padre. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te agradeço pela minha salvação, pelos méritos da paixão, morte e ressurreição do meu divino Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu acolho esta salvação e esta vida nova que o Senhor quis me dar. Em nome de Jesus. Amém.